Módulo 4, Requisitos de recursos, capítulo 6. Capítulo 6, Requisitos de recursos 6.1, no pessoal. 6.1.1. O organismo de inspeção deve definir e documentar os requisitos de competência para todo o pessoal envolvido em atividades de inspeção, incluindo requisitos de educação, treinamento, conhecimento técnico, prática e experiência. Nesse item, você vai reparar que é uma introdução, pois nos próximos slides eu vou demonstrar que o pessoal que a norma ressalta aqui não é apenas o pessoal próprio, mas envolve também os subcontratados. Você vai reparar o quanto é crítico um processo de manutenção e qualificação do pessoal, principalmente para questões de subcontratações. 6.1.2. O organismo de inspeção deve empregar ou ter contrato com um número suficiente de pessoas com competências exigidas, incluindo, onde necessário, habilidade para fazer julgamentos profissionais, a fim de realizar o tipo, variedade e volume de suas atividades de inspeção. E nesse caso, a questão de documentar essa parte de competência com o número de pessoas necessárias, isso é algo necessário e importante, pois dentro do processo de pessoal existem a todo momento qualificação, levar em consideração a competência que você tem no seu time, pois pode ser necessário ou contratações ou mesmo qualificações. Então, a documentação que pode ser no manual de competência, por exemplo, manual de funções, etc. O nome é algo que é muito pessoal, mas que pode ser utilizado à vontade para atender esse item. E com relação à questão do número de pessoas suficientes, isso é algo que é tratado de uma forma bem técnica, mas ao mesmo tempo dinâmica, pois ao volume de atividades, normalmente tem-se uma área ou um gerente técnico que alimenta ou que tem uma interação com a área de pessoal para esse alinhamento de definição de número de pessoas que são adequadas para realizar todas as atividades de inspeções necessárias. 6.1.3. O pessoal responsável pela inspeção deve ter qualificações apropriadas, treinamento, experiência e conhecimento satisfatório dos requisitos das inspeções a serem executadas. Eles devem ter conhecimento relevante, aquele envolvendo tecnologia, utilizada na fabricação de produtos inspecionados, a operação dos processos, a entrega dos serviços, a forma em que os produtos são usados, os processos são operados, os serviços são entregues, quaisquer defeitos que possam ocorrer durante o uso do produto, quaisquer falhas na operação do processo, quaisquer deficiências na entrega dos serviços. Eles devem entender o significado de desvios com relação ao uso dos produtos, da operação, dos processos e da entrega de serviços. Então, nessa questão de entender toda essa abordagem, desde a questão do processo, a tecnologia, a metodologia e a questão da significância quanto aos resultados de desvios, é necessário realmente qualificação do profissional. É diferente de se tratar falar que você vai fazer um curso e você já está apto para fazer uma inspeção. Existem muitos tipos de inspeção, sejam elas visual de solda, líquido penetrante, ultrassom, estanqueidade, caixa de vácuo, inspeção dimensional,
equipamentos, inspeções de processo de pintura, enfim, são várias inspeções e é necessário que haja a qualificação para entender todas as variáveis envolvidas com a inspeção. Por isso que a norma ela fala com muita propriedade essa palavra qualificação apropriada. E o organismo de inspeção ele deve definir para cada tipo de inspeção que ele tem qual que é a qualificação necessária, qual que é a experiência, qual que é o treinamento, qual que é o conhecimento e a experiência na área de inspeção ela é muito importante para saber lidar com essas questões envolvidas com desvios, todas as variáveis envolvidas com as inspeções. 614. O organismo de inspeção deve deixar claro para cada pessoa seus deveres, responsabilidades e autoridades. Uma forma de se fazer isso pode ser um manual de regimento interno, pode ser através das ordens de serviço, OS, pode ser nos treinamentos de integração. Cada exemplo desse que eu dei, ele tem uma importância, uma metodologia, uma significância. Mas, enfim, todos eles você pode caracterizar a metodologia para a empresa da melhor forma. Eu entendo que esses exemplos, um OS, por exemplo, ele cabe também para deixar claras as responsabilidades, deveres, mas também para atender requisito legal. E essa questão da autoridade pode ser apropriado até num regimento da organização, um regimento interno. Então são questões que são envolvidas com essa questão de deixar claro dever, responsabilidade e autoridade. 615. O organismo de inspeção deve possuir procedimentos documentados para selecionar, treinar, autorizar formalmente e monitorar os inspetores e demais pessoas envolvidas com atividades de inspeção. Então, nesse item, ele parece que ele é curto, mas ele diz muita coisa. Primeiro, sobre o procedimento documentado para selecionar e treinar. E ao mesmo tempo, autorizar formalmente e monitorar os inspetores. Essas questões podem estar envolvidas com monitoramento de desempenho, avaliação de desempenho, o acompanhamento da gerência técnica com relação ao monitoramento do inspetor, que pode ser feito por um critério, às vezes, volume de inspeção, por uma forma planejada, um calendário de monitoramentos, pode ser feito através de um processo onde a avaliação de desempenho apontou a necessidade de monitorar inspetores, o treinamento envolvido com as reciclagens, atualizações, a questão de autorizar formalmente, isso vai de encontro à própria conclusão de uma avaliação de desempenho, por exemplo. E essas são questões importantes para garantir a qualidade dos processos de inspeção. 616. Os processos documentados para treinamento devem tratar os estágios, um período de integração, um período de trabalho monitorado por inspetores experientes, treinamento contínuo para acompanhar o desenvolvimento tecnológico e os métodos de inspeção. Então, são questões que a organização pode trabalhar. Nesse caso do monitoramento contínuo, isso é muito comum ser feito um planejamento, está lá, seja administrado por uma área de recursos humanos, e administrar esses treinamentos de uma forma que não afete a produção, as atividades intrínsecas.
Então, inspecionar é garantir que as pessoas estejam atualizadas e com um monitoramento constante. 617. O treinamento requerido deve depender das habilidades, qualificações e experiências de cada inspetor e das demais pessoas envolvidas nas atividades de inspeção e nos resultados do monitoramento. V 618. 618. O pessoal familiarizado com os métodos e procedimentos de inspeção deve monitorar todos os inspetores e demais pessoal envolvido em atividades de inspeção para um desempenho satisfatório. Resultados de monitoramentos devem ser usados como meio de identificação e necessidade de treinamentos. Nesse caso, é bem interessante se ter uma tabela com a relação dos inspetores típicos para cada ou qualificados em cada tipo de inspeção que o organismo faz. E aí, acompanhando a competência, nessa tabela ela pode ter resultados de cada competência, pois o acompanhamento ele deve ser individual. E nessa tabela, onde se acompanha cada resultado, as ações que devem ser feitas em função do monitoramento. Então, é algo que deve ser constante. E a norma ela permite, na sua nota, que o monitoramento ele pode incluir observações no local de trabalho, análise crítica de relatórios, inspeções simuladas, entrevistas, avaliações, pode acrescentar avaliações de desempenho, e ao mesmo tempo garantir as ações atreladas para que possa demonstrar que há ações para atualização se necessário. 619. Cada inspetor deve ser observado no local de trabalho, exceto se houver exigência garantindo que o inspetor permanece atuando de forma competente. Isso a norma deixa claro, porque isso é algo que deve acontecer para cada inspetor. 6.1.10. O organismo de inspeção deve manter registros de monitoramento, educação, treinamento, o conhecimento técnico, a prática, experiência e autorização de cada membro do seu pessoal envolvido em atividades de inspeção. Nesse caso, é bem manter os registros envolvidos com a questão da competência. E tradução desse conhecimento técnico, prática, e isso vai de encontro à qualificação ou treinamento do inspetor dentro de cada área ou setor de inspeção. E essa autorização pode-se utilizar a aprovação do gerente técnico em relação à competência mantida. E uma coisa que também é bem comum, normalmente, quando você contrata um profissional, ele passa por um período de experiência. E essa aprovação do período de experiência também pode ser mantida como um processo que valida ou autoriza um membro para realizar atividades de inspeção. O pessoal envolvido em atividades de inspeção não pode ser remunerado de uma forma que influencie o resultado das inspeções. Nesse caso, o órgão deve seguir a questão do sindicato que está relacionado ao escopo da empresa. 6.1.12. Todo o pessoal deve agir de forma imparcial. Imparcialidade sempre. Isso é algo como se fosse tão relevante do ponto de vista da inspeção quanto para uma qualificação de um profissional ou de um inspetor. Todo o pessoal do organismo de inspeção, incluindo os subcontratados, deve manter sigilo sobre todas as informações obtidas ou criadas durante o desempenho das atividades de inspeção, exceto aquelas requeridas por lei.
De uma forma geral, na questão do item 6113, o que é muito usado é um termo de confidencialidade. E uma questão também importante é que a cada nova qualificação de um inspetor, é sempre bom atualizar o termo de confidencialidade e, e também garantir que as informações estejam vivas para o inspetor. E isso a organização ela pode usar através de treinamentos de atualização, sempre ressaltar essa parte da confidencialidade como algo necessário e atrelado à responsabilidade profissional que o inspetor tem. 6.2. Instalações e equipamentos. O organismo de inspeção deve ter instalações e equipamentos disponíveis, apropriados e adequados, para permitir que todas as atividades associadas às atividades de inspeção sejam realizadas de forma competente e segura. Equipamentos devem ser mantidos de uma forma segura, de uma forma adequada, tomando cuidado para não abalar a estrutura do equipamento. É uma questão de preservação, é um cuidado, é um zelo com a questão do equipamento e automaticamente das instalações. As instalações e equipamentos podem ser emprestados, alugados, contratados, arrendados ou fornecidos por fabricante, instalador. Entretanto, a responsabilidade pelo estado de adequação e calibração é do organismo de inspeção. E a calibração também é um item bem importante para a inspeção, pois relaciona-se fortemente à qualidade do resultado. A norma ela tem critério para isso, eu vou falar um pouco mais sobre isso. 622. O organismo deve ter regras claras para o acesso e uso das instalações e equipamentos especificados usados para executar inspeções. Nesse caso, as regras claras, tanto para a questão de acesso ou liberação do equipamento, isso é como se fosse um procedimento onde ressalta-se a questão de como é a liberação do equipamento e a guarda e uso do equipamento. Então é muito comum você ter um setor de almoxarifado, ou um setor de materiais, ou um setor de equipamentos, onde você tem ali um processo, um procedimento de liberação do equipamento para um inspetor. Ou às vezes, a dinâmica dos negócios, ela exige que a liberação do equipamento para o inspetor não seja, às vezes, tão direta do processo de almoxarifado para o inspetor. Às vezes é o processo do almoxarifado para um contrato, uma obra, um local onde a organização presta um serviço. Mas importante ter claro é que é necessário ter uma regra de disponibilização e ao mesmo tempo a informação para essa área ou para o profissional inspetor de que os cuidados envolvidos com aqueles equipamentos. 623. O organismo de inspeção deve assegurar a contínua adequação das instalações e equipamentos mencionados em 621 para o seu uso pretendido. Nesse caso, é algo também um requisito dinâmico, pois ele tem que assegurar uma inspeção e ao mesmo tempo de uma forma segura e adequada. Então, é sempre em auditorias, é sempre muito visto
essa questão das instalações e equipamentos, se eles estão apropriados para garantir uma qualidade apropriada, contínua, junto a essas questões. Todo equipamento que tem influência significativa nos resultados de inspeção deve ser definido e, quando apropriado, unicamente identificado. Então, para ser bem franco, todo equipamento normalmente se identifica. Isso porque o equipamento é um ativo da organização e, ao mesmo tempo, com a identificação é possível um processo de rastreabilidade. Todo equipamento deve ser mantido de acordo com os procedimentos e instruções documentadas. É importante e necessário que a organização inspetora ela mantenha o manual de uso dos equipamentos. Esse manual, além de ele ser um material de treinamento, de qualificação, de atualização de inspetor, ele também é um procedimento documentado. Então, é necessário eles serem mantidos com as suas instruções para garantir ou aumentar a possibilidade da eficácia junto a essas questões de manutenção desses equipamentos de forma correta. Quando apropriado, equipamentos de medição que tenham influência significativa nos resultados de inspeção sejam calibrados antes de serem colocados em serviço e, depois disso, calibrados de acordo com o programa estabelecido. No caso do programa estabelecido, um agendamento, um gerenciamento do prazo, dos erros, das incertezas atreladas das aprovações ou liberações para uso dos equipamentos que foram calibrados. E quando a norma ressalta que equipamentos de medição que têm influência significativa, o fato de você utilizar o equipamento para fazer as inspeções, eles têm uma influência importante para os resultados das inspeções e podem e precisam ser calibrados. E as medições aplicáveis devem ser rastreáveis aos padrões nacionais e internacionais, quando disponíveis. Então, isso significa que você, quando foi calibrado um equipamento, aqueles padrões utilizados ou aqueles equipamentos tidos como as referências para o processo de calibração, eles devem ser rastreáveis a padrões nacionais. E, quando não for aplicável, o organismo de inspeção deve manter evidências da correlação ou precisão dos resultados de inspeção. Nesse caso, alguns equipamentos eles podem ser feitos, eles aceitam um tipo de correlação ou uma precisão dos resultados de inspeção que em algum momento pode ser chamado de verificação. É muito comum existir os pesos padrões, por exemplo, em balanças, que eles são calibráveis e em algum momento a balança pode ser a referência que vai ser intrínseca num processo de correlação com o uso daqueles padrões que foram calibrados e que, de alguma forma, é possível manter todos os resultados, os padrões envolvidos com essa correlação. Então, para isso, é necessário que o organismo de inspeção defina o que vai ser calibrado e o que vai ser correlacionado. E isso vai de encontro a várias situações. Primeiro delas, a questão da significância. O mais comum é equipamentos que são usados diretamente na inspeção serem calibrados. E aí
a organização ela precisa definir dentro desse programa aquilo que vai enquadrar dentro do processo de calibração ou, ou correlacionados. 628. Os padrões de referência de medição devem ser somente para calibração e para nenhum outro propósito. Isso é uma questão taxativa da norma, pois deve-se preservar esses padrões de referência com o intuito de que não haja dúvida com relação àquilo que foi correlacionado. E uma outra informação com relação à questão do que foi calibrado, é sempre bom esses padrões eles serem consultados. Então não é só receber o laudo, tem que verificar o laudo e, ao mesmo tempo, conferir essas questões dos padrões. Que padrões são esses? Eu tenho acesso à conferência de padrões. Hoje em dia, as calibradoras elas têm isso bem disponível para as organizações de seus clientes. Bem fácil consultar e obter a informação desses padrões. Quando relevante, equipamentos devem ser submetidos a verificação em serviço entre recalibrações regulares. Existem equipamentos que eles aceitam esse tipo de coisa. Mas o mais importante é você entender que as calibrações têm que ser realizadas regularmente. E os materiais de referência, quando possível, devem ser rastreáveis a materiais de referência nacionais ou internacionais quando esses existirem. Ou seja, padrão, a mesma relação que existe do padrão de referência existe para o material de referência. Tem equipamentos que são calibrados através de uso de materiais de referência. Instalações e equipamentos, 6211. Quando relevante para o resultado das atividades de inspeção, devem ter procedimentos para a seleção e aprovação de fornecedores, verificação de materiais e serviços recebidos, assegurar instalações apropriadas de armazenamento. Nesse caso, essa parte envolvendo a parte de provedores ou fornecedores, eles precisam, que é necessário ter um processo que passe por uma etapa de seleção e aprovação de fornecedor por algum tipo de critério. E a verificação desses materiais e serviços recebidos, porque numa locação de um equipamento, por exemplo, é importante você ter equipamentos que têm um valor alto e é necessário ter um processo dessas questões de cuidados com relação a recebimento e a questão do armazenamento. 6212. Quando aplicável, as condições dos itens armazenados devem ser avaliados em intervalos apropriados para detectar deteriorização. Itens armazenados é como se for, aqui é um checklist. Pode ser usado para verificar como estão as condições dos itens armazenados. 6213. Se o organismo de inspeção usar computadores ou equipamentos automatizados associados às inspeções, ele deve assegurar que a. Os programas de computador sejam adequados ao uso e b. Procedimentos sejam estabelecidos e implementados para proteger a integridade e a segurança dos dados. E aqui o mais comum é a questão da proteção de dados, que é algo muito relevante, a questão de senha, a questão de backup, de acesso à rede. E esses equipamentos eles precisam ser mantidos em funcionamento adequado. Existe uma nota que a norma ressalta que isso pode ser feito com validação de cálculos antes do uso, revalidação periódica nos hardwares, nos softwares associados, revalidação sempre que forem feitas mudanças
em hardwares e softwares associados, atualização de softwares implementados como requeridos. Então, envolvendo computadores, equipamentos automatizados, também precisam de um critério. Esses envolvidos com a proteção que eu citei é muito comum, mas algo que normalmente muitas organizações não fazem é que quando muda o software ou uma atualização de software, é importante que esse processo ele possa permanecer ativo. E aí, isso que acontece com essa questão da segurança dos dados ser algo muito importante, pois os dados às vezes são relativos a informações de clientes e por uma questão de confidencialidade eles precisam serem apurados quando houver algum tipo de mudança envolvida com essa automatização. Se você pegar, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples, às vezes você vai usar lá uma planilha tipo Excel, onde houve uma atualização. Mudou-se a versão do software. O Excel é algo que até falar que muda toda hora, talvez eu possa inferir, mas é uma questão que sempre uma mudança de um software de cálculo envolvido com aquilo que é automático, é necessário que haja uma validação desse cálculo para saber se a integridade do cálculo está sendo mantida. Então, isso é uma questão que deve ficar atento, pois as mudanças não podem impactar na sua expectativa naquilo que é automático. 6214. O organismo de inspeção deve ter procedimentos documentados para lidar com equipamentos defeituosos. Esses equipamentos devem ser removidos do serviço por segregação, etiquetagem, marcação visível. O organismo de inspeção deve investigar os efeitos dos defeitos em inspeções anteriores e, quando necessário, tomar ação corretiva apropriada. Isso também é um processo e na verdade, é bem fácil comentar que se um equipamento deu problema, ele tem que ser segregado e identificado para evitar o uso de um equipamento que está com problema. E também é um dos procedimentos que deve conter essas etapas desses procedimentos. E uma questão importante é que, será que o fato do equipamento ter danificado houve algum tipo de impacto em relação a algum tipo de inspeção anterior? Se houve, ou quando necessário, é necessário tomar uma ação corretiva. Daí a importância de se manter toda uma questão de checklist dos equipamentos e das instalações. 6215. Informações relevantes sobre equipamentos, incluindo software, devem ser registrados. Isso deve incluir identificação e, quando apropriado, informações sobre calibração e manutenção. Então, aqui a norma já ressalta abertamente a palavra manutenção. Às vezes a manutenção ela pode ser algo simples, mas alguém tem que verificar esses equipamentos que são de inspeção de tempo em tempo. Subcontratação. 631. O organismo de inspeção deve executar as inspeções para as quais é contratado. Quando subcontrata, deve assegurar e ser capaz de demonstrar que o subcontratado é competente e que satisfaz os requisitos em normas. A subcontratação é um processo muito crítico na 17020, porque a relação
com relação com aquilo que é o próprio é praticamente a mesma. O que acontece? Essa competência do pessoal envolvido com a subcontratação pode seguir a mesma linha do próprio, e é claro que é muito comum, porque a competência ela varia de cada inspeção para cada tipo de inspeção, então praticamente vai ser o mesmo critério do próprio. E as razões para uma subcontratação podem ser sobrecarga, membros-chaves incapacitados, instalações e equipamentos temporariamente impróprios, parte do contrato não coberta pelo escopo do organismo de inspeção. E aí, os empregados, para manter ou para prover recursos ou especialização adicionais, não são considerados subcontratados se operam sobre o sistema da qualidade da OI. Isso é uma questão da norma, pois aqueles que necessariamente provêm recursos ou especialização, eles não são considerados subcontratados. E a subcontratação ela vai de encontro àquela atividade de inspeção, ou seja, uma terceirização. E assegurar que é capaz de demonstrar e definir critério. Se definir o critério e, ao mesmo tempo, atender de forma enfática aquilo que a norma ressalta de competência. Ou seja, comprovar que o subcontratado é competente de acordo com os requisitos que foram determinados. O organismo de inspeção deve informar o cliente da sua intenção de subcontratar qualquer parte da inspeção. Isso tem a ver com a questão da transparência. Sempre que os subcontratados realizam um trabalho que faz parte de uma inspeção, a responsabilidade pela determinação da conformidade do item inspecionado com os requisitos deve permanecer com o organismo de inspeção. Ou seja, não isenta o organismo de inspeção da responsabilidade para com o subcontratado. 634. O organismo de inspeção deve registrar e detalhar detalhes de suas investigações sobre a competência dos seus subcontratados e sobre a conformidade com os requisitos aplicáveis dessa norma ou outras normas relevantes de avaliação de conformidade. E isso é bem comum, o registro em questões de contrato, documentos típicos da contratação, nos termos de acordo, enfim, nos documentos que se ressaltam aí a importância de firmar ou formalizar uma questão de subcontratação. O organismo deve manter um registro de todos os seus subcontratados. Chegamos no fim do módulo 4. Vimos muitas informações importantes do capítulo 6 com relação a questões de competência, sejam elas do pessoal próprio, sejam elas da questão dos subcontratados. Os critérios normativos, eles são muito vastos. Eles possibilitam várias formas de atender. A essência é você entender o que a norma requer. Você agora deve fazer o quiz do módulo 4 e eu te vejo lá no módulo 5.